mais complicadozinho. Paciente de 62 anos foi submetido a angioplastia de coronária direita, 2 meses atrás devido a um infarto sem supra. No momento, sobe 2 lances de escada, tá de boa, nada demais. Foi colocado estente farmacológico na época. Ok, agora você é chamado para avaliá-lo na enfermaria da urologia, onde ele foi admitido devido a um quadro de hematúria mais relevante. O pessoal viu lá uma imagem bexiga, tudo leva a crer que seja um CA de bexiga. A equipe da URA informa que precisa operar o paciente na medida do possível quanto antes, para não perder o timing da proposta curativa. E o paciente vinha usando AS, clopidogrel, enalapril, metoprolol e rosuva. O clopidogrel, o próprio pessoal da URO já suspendeu quando o paciente chegou 2 dias atrás. A aspirina está mantendo ainda, a hematúria deu uma boa melhorada de lá para cá. Laboratório eletro normais. Como é que eu faço para avaliar, nesse caso, de forma sistematizada e sem esquecer nada, né? Então, o IEBA, começando por isquemia. Precisa investigar ou não? Então, precisa pedir teste para isquemia. Trata-se de uma cirurgia de urgência ou emergência? A emergência certamente não, urgência também não, né? Digamos que controlou o sangramento, né? Porque se tivesse com sangramento refratário, alguma coisa do tipo. Não, digamos que controlou o sangramento, não é uma cirurgia de urgência, contudo, é uma cirurgia time sensitive, né? Câncer e tal. O próprio pessoal da URO falou, câncer de bexiga realmente às vezes pode progredir bem rápido, Dá pra gente ficar esperando 2, 3, 4 meses pra operar esse câncer de bexiga, não. Vamos adiantar a vida. Beleza. Se fosse isso, a gente ia fazer medida para redução de risco, mas não é. O paciente tem doença cardiovascular grave. Aí vê, quais são as doenças cardiovasculares graves, né? Entre elas, entra a síndrome coronariana aguda, né? A diretriz brasileira fala síndrome coronariana aguda menos de 1 mês, a americana fala menos de 2 meses. Eu botei 2 meses ali que tá limítrofe. O fato é o seguinte, o paciente tem um risco razoável, de ter infarto perioperatório, até mesmo de ter morte. A gente viu lá na aula de complicações cardiovasculares, certo? Beleza. Se não, eu iria estratificar o risco do paciente, né? E aí, a depender se é baixo risco, risco moderado, coisas do tipo, eu definiria se é teste não invasivo. Mas vê só, qual o risco de complicação desse paciente? Se a gente for ver de forma cartesiana, né? Se eu fosse calcular o LI dele, ele ganharia um ponto de coronariopatia, não tem insuficiência cardíaca, não tem AVC prévio, não tem diabetes, insulina dependente, o lab é normal. E digamos que vai ser cirurgia aberta mesmo, intraperitoneal para ressecar a bexiga. Então ganharia um ponto de coronariopatia, um ponto de cirurgia intraperitoneal. Tá certo isso? O risco desse paciente, na sua opinião, é moderado? Óbvio que não é. O paciente teve infarto há 2 meses, isso per si já daria um risco alto, como a gente viu, o risco de mortalidade acima de 10%, altíssimo. E o paciente tem estente recente, tem que lembrar disso, estente farmacológico há menos de 3 meses. Ou seja, o risco de uma trombose de estente, pelo fato do paciente estar sem clopidogrel, é grande, é bem razoável. Então, definitivamente aqui precisa ficar, aí é o que eu digo sempre, né? A gente bota fluxograma, a gente bota mnemônico, mostra essas isquemias, mas sempre, né? A avaliação clínica é preponderante, né? Nesse caso, pode ter o score que for, dizendo que o paciente é de baixo risco, não é de baixo risco. Infarta 2 meses, estente, farmacológico, colocado 2 meses, o paciente agora só está usando AS, não está usando clopidogrel, ele é de alto risco. A grande pergunta que eu tenho que fazer aí é o seguinte, primeiro, o paciente foi revascularizado, né? Digamos, só tivesse essa lesão da CD, está subindo escada, não está sentindo nada. É interessante eu ficar pedindo teste não invasivo para esse paciente, sempre perguntar, vai mudar a conduta? Se eu fizer um sentido desse paciente amanhã e disser, não, tem isquemia moderada no território da coronária direita, ou seja, pode ser uma reestenose intristente, né? Por exemplo. Eu vou mandar esse paciente para CAT, o paciente está sintomático, fração de ejeção preservada, enfim, eletro de boa, exame físico de boa, e tá com um câncer que tá precisando, o pessoal da URO tá dizendo que tá precisando operar logo. Faz sentido eu pedir um cintilo? Vejo que é minha moderada inferior. Será que é uma restenose intristente? Tudo bem, digamos, pedi CAT. Não, realmente, o estente restenosou, tá aqui com uma restenose de 80%. Passei lá um ultrassom intracoronário e tal, e vi que é por hiperplasia lá intimal, aquela coisa toda, enfim. Ou seja, vou ter que botar tipo um outro estente farmacológico, ou seja, vai voltar do zero, vou botar um estente farmacológico agora, aí que o paciente vai ficar com risco altíssimo de trombose de estente se eu deixar sem dupla agregação. Vai valer a pena num cara que está assintomático, desde então, subindo escada, tudo de boa, vai valer a pena. Claramente, nesse caso, a bronca da bexiga está superando o risco da parte do coração. E aí eu vou exagerar, certo? Para ficar assim, bem, não ter muita dúvida. O pessoal da URO falou, olha, se a gente esperar 1 mês a mais, perde a proposta curativa e o paciente não vai poder mais curar esse câncer. Estou exagerando, lógico que não é uma coisa tão cartesiana, mas só para ficar
um caso mais claro, assim, para não ficar divagando demais. É um fato, meu velho. Vai ter que operar esse paciente. Vai ter que operar. Então aqui o Lee seria 2 pontos de risco moderado. Não, esse paciente não é risco moderado. Certo? E não vai valer a pena fazer prova para isquemia. Resumindo. Estatina, o paciente já usa, eu vou manter. Endocardite, não tem indicação. Beta-bloqueador, o paciente já usa, eu vou manter. Antiagregante, aqui que é a bronca. Aqui que é a bronca. O que é que eu vou fazer com antiagregante desse paciente? Aí lembra, né? O que é que a SBC diz? Se o paciente está usando dupla antiagregação plaquetária por causa do stent, o ideal é que, se for uma cirurgia eletiva, você adie por até 6 semanas, se for um stent não farmacológico, bare metal, 6 meses, se for um stent farmacológico, e 1 ano, se esse stent foi colocado por causa de uma síndrome coronariana aguda. Foi o caso desse paciente. Esse paciente foi colocado na vigência de infarto sem supra. Então, o ideal seria você esperar 6 a 12 meses de angioplastia. Agora está com 2 meses. Você vai esperar mais 4, 10 meses para poder operar esse paciente? Não dá. O pessoal da URO já disse, se não operar rápido, primeiro o paciente vai continuar sangrando, provavelmente, na hora que eu voltar, o clopidogrel, por exemplo. Primeiro. E segundo, tem chance do câncer perder para pós-curativo. Não vai dar para esperar. Aí qual é o próximo passo? Decidir que vou suspender os antiplaquetários. Vai ser o caso, vou ter que suspender o clopidogrel de fato. Quanto tempo antes, né? Se for clopidogrel, assim como ticagrelol, 5 dias antes, né? Se for prasugrel, 7 dias antes, né? Então tá aqui o resumo. O clopidogrel do paciente já pararam, tem 2 dias já. Aí o que é que a SBC diz? Se eu tô com um paciente usando dupla antiagregação plaquetária por stent recente, infelizmente, é o caso dele, não vai dar tempo de esperar a completar 6, 12 meses de angioplastia. Paciência. Eu vou fazer o quê? Eu vou manter a aspirina. Eu sempre mantenho a aspirina, né, na prevenção secundária. A não ser quando é ressecção transuretral de próstata e neurocirurgia, não é o caso. Eu sempre mantenho se for prevenção secundária. E vou suspender o clopidogrel 5 dias antes da cirurgia e vou voltar o mais breve possível no pós-operatório, idealmente perfazendo um período menor do que 10 dias sem clopidogrel no total, né? Uma coisa que eu posso considerar nesse caso, já que é um paciente de alto risco de trombose de stent, né? É um paciente que fez angioplastia na vigência de síndrome coronariana aguda, poderia considerar uma ponte com 2B3A, né? Tipo tirofiban. Por quê? Ele é um antiplaquetário, mecanismo diferente, né, do clopidogrel, enfim, como o próprio nome diz, é inibidor da 2B3A, mas é um antiagregante bem potente e que é venoso. Então tem a vantagem de você suspender ali 4, 8 horas antes da cirurgia e tá resolvido. Diferente do clopidogrel, você tem que suspender 5 dias antes, né? Mas isso é recomendação fraca, 2B, baseada em estudos menores. E lembrar, né? O paciente tem um câncer de bexiga que está sangrando quando está usando clopidogrel. É muito provável que se você ligar um tirofiban para esse paciente, vai sangrar também. Então, assim, a conduta de exceção não me animaria muito para fazer nesse caso. Então, lembrando isso, né? AS versus cirurgia. Se fosse prevenção primária, suspende. Se for prevenção secundária, vai manter, a não ser que seja neurocirurgia e RTU. Se for, que é o caso do paciente, dupla antiagregação por stent ou síndrome coronariana aguda recente, o ideal seria adiar o procedimento. Infelizmente, nesse caso, não dá. Não dá. Então, se não puder adiar e o paciente for o procedimento for de baixo risco de sangramento ou for um procedimento endovascular, você pode manter a dupla antiagregação. Aqui não é o caso, né? O paciente já estava sangrando antes do procedimento, infelizmente não vai dar para manter. Se não puder adiar e o risco de sangramento for mais elevado, você vai manter a aspirina e vai suspender o segundo antiplaquetário. Então, em relação ao antiagregante é isso. Em relação à anticoagulação, né? Eu tenho que fazer. Na hora que eu jogo no score de Caprino, esse paciente tem 7 pontos, ou seja, é alto risco de TEV, né? Então, o ideal seria fazer medida mecânica, tipo compressão pneumática intermitente, com medida farmacológica, né? Tipo enoxaparina, heparina não fracionada. Mais uma vez, a gente vai ter que ver com bom senso isso daqui, porque o paciente já estava sangrando antes sem nem estar usando heparina, né? Só pelo fato de estar com esse clopidogrel. Será que vai valer o custo-benefício aqui da gente botar uma heparina? Se for botar, será que não é melhor botar heparina não fracionada, que a meia-vida é mais curta, né? Aí individualizar o tratamento, mas sempre lembrar esse custo-benefício do sangramento versus profilaxia, né? Resumo da ópera, como é que você poderia colocar isso, né? Paciente em pré-operatório de ressecção e provável, né, se é de bexiga, foi submetido a implante de stent farmacológico há 2 meses, devido a infarto sem supra, considerado de alto risco cardiovascular, certamente, né? E recomenda-se, exemplo, manter a aspirina no período pré-operatório, manter clopidogrel suspenso, quando tiver com 5 dias de suspensão, pode proceder à cirurgia, retornar o clopidogrel assim que possível no pós-operatório, assim que possível como? Não, vou ver com o cirurgião. A cirurgia foi lisa, não sangrou nada, o paciente está super bem. Cirurgião,
posso começar aqui esse clopidogrel no primeiro, segundo PO? Pode, Eduardo, tranquila. Não, sangrou para boa, tal, não. Vamos segurar mais, tal. Enfim, de forma a voltar idealmente até o quinto PO. Além disso, manter as demais medicações, né, que o paciente já usa, dosar troponina no pré-operatório, dosar no pós-operatório até o terceiro PO, né, junto com eletro diariamente. Pronto, seria um exemplo, né? E cheguei a botar UTI aqui, não cheguei, pronto. E também pós-operatório UTI, né? Nesse caso, certamente, infarto recente, stent e tal, pós-operatório UTI. Seria um exemplo da recomendação que a gente faria para esse tipo de caso mais complicado.